Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui gravando essa mini reunião e relembrando tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida, né? Nós somos a Escola Profética Geração Eleita, turma 1, e nós vamos estar compartilhando um pouquinho do que significa fazer parte dessa escola, o que significou todo esse processo que nós vivemos, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a escola profética só vamos aprender a profetizar e a profetizar, mas será que é isso mesmo? Será que profetizar é a única coisa que o Senhor tem para nós? Né? Então, meu nome é Code e o projeto da Escola Profética foi um projeto que o Senhor me entregou há 3 anos atrás, né? Antes da escola profética, na verdade, tudo começou quando nós recebemos aqui na igreja o Lucas e a Jaqueline Hayashi, lá da Monte Sião, né? E eles vieram e ensinaram atividades proféticas para as crianças, que eu me lembro, acho que vocês também estavam na época das crianças ainda, né? E o que a gente fazia era ajudar as crianças a fazerem desenhos proféticos. Então, as crianças ali começaram a aprender a se mover com desenhos proféticos. Então, elas não sabiam para quem iam profetizar, mas ali o Senhor dava um desenho para elas. E ali, de uma forma muito simples, foi que o Senhor falava um significado profético do desenho aplicado à vida da pessoa que iria receber. E foi assim que a gente começou a trabalhar o profético com as crianças. E foi aí que o Senhor colocou muito forte no meu coração, de trabalhar a parte profética, com as crianças. E foi aí que, em 2018, em maio de 2018, a profeta Malena, ela veio na nossa igreja e ela abençoou esse projeto. E naquela semana eu escrevi mais ou menos 14, 15 folhas de um planejamento para 3 anos da escola profética. Então, ali em julho, dia 27 de julho de 2018, foi quando nós iniciamos, ou melhor, nós fizemos a primeira reunião com os pais de todos aqueles que iriam participar da escola profética. E ali nós alinhamos o coração dos pais, e 2 semanas depois, dia 12 de agosto, melhor, dia 11 de agosto de 2018, foi a nossa primeira aula ali, quando a gente falou sobre quem era Deus e quem era Jesus, né? E assim, é muito vivo para mim, por quê? Porque por mais que esse mês farão 3 meses desde aquela primeira reunião com os pais, para mim são memórias muito vivas, em relação de como que esse tempo parece que 3 anos é muita coisa, mas parece que passou tão rápido em várias questões. E eu gostaria de perguntar para cada um que está aqui, que faz parte dessa primeira turma de 3 anos da Escola Profética, Geração Eleita. Quem é você e o que significou a Escola Profética para você? Bom, se ninguém vai dar o start, eu vou. É, assim, a escola profética para mim foi algo muito forte nessa área realmente de descobrir a nossa identidade, né? Aprofundar um pouquinho mais a respeito do Senhor, de entender quem é Jesus, quem é Deus. E para mim, na escola profética, eu descobri coisas que, assim, por diversas por diversos anos na minha vida assim eu fiquei muito perdido a respeito de quem era Deus, se Deus, eu já cheguei até a me perguntar se Deus existia, né? E assim, para mim foi muito bom. E foi tipo assim, porque muitas vezes quando a gente está perdido, a gente tenta descobrir, não, a gente tenta criar o nossa identidade, o nosso caráter, e só que em Deus a gente descobre, né? Aquilo que ele já deu, aquilo que ele já estabeleceu para nós. Então, para mim foi muito bom assim,
porque eu entendi que Deus era meu pai, eu entendia que Deus era comigo, entendia que eu fui escolhido, que o Senhor ele sempre estava ali ao meu lado e que ele sempre estava me auxiliando, me dando um caminho. E esses 3 anos foram a prova de que o Senhor sempre realmente esteve me guiando e me levando para alguma direção, né? Então, isso me marcou bastante. É, nossa, foi assim, primeira escola profética foi algo que meus pais queriam, né? Tipo assim, nem sabia o que estava acontecendo. Minha mãe falou assim: Você vai fazer. Eu falei, ok. Aí, mas assim, foi o que me ajudou a crescer muito em relação, principalmente, não, tipo assim, escola profética, a gente profetiza e tal. Mas acho que o que mais mudou em mim foi em relação à identidade e também nessa relação, né, quem é Deus, porque uma coisa que eu fazia antes era escrever quem é Deus ali nas atividades, né? Tipo, Deus é isso, Deus é aquilo. Outra coisa é você saber e viver quem você é em Deus, é você saber, assim, e viver aquilo que Deus realmente é, né? Porque antes eu escrevia quem era Deus, mas pra mim, tipo, aquilo não fazia diferença, né? Mas e depois, na escola profética, eu senti que eu amadureci bastante em relação à identidade, e por mais que ainda tenha muita coisa para melhorar em mim, eu sinto, assim, que foi uma diferença muito grande, porque eu me via de um jeito que eu não era, e depois da escola profética eu fui me moldando em quem Deus me vê realmente, porque né? Eu era uma pessoa que era muito moldada pelas outras, né? Mas depois da escola profética, eu comecei a ver o meu eu verdadeiro. E acho que o que mais mudou, acho que foi isso também. E também amadurecimento nas palavras, né, profética, porque antes eu acho que eu não tinha muito cuidado para liberar uma palavra, então eu liberava qualquer coisa. Mas acho que foi isso. Eu vou falar então um pouco também. É que é bem parecido, né? Sobre quem era eu antes, assim, e quem fui eu depois, né? Foi um tempo muito de amadurecimento mesmo, assim. Eu via pelo meu caderno mesmo que o Code estava sempre pegando no pé, assim, né? E, tipo, foi um tempo de amadurecimento, de aprendizado, assim. É, e também ajudou muito no meu caráter. Antigamente e o meu hoje, sabe? A escola profética é uma mudança de caráter. Muda você, muda o seu jeito de pensar, sabe? E eu tive essa mudança, assim, de quem é Deus também. Porque antes eu ia na igreja, tipo, é, eu vou na igreja, mas eu vou voltar e vou continuar brigando com meus irmãos, por exemplo. Isso daí não é, tipo, vivendo o que Deus quer. E na escola profética eu aprendi a diferenciar entre... tipo, minha mãe, para mim, eu sentia como se eu era obrigado a ir na igreja, sabe? Na escola profética eu decidi, não, eu amo ao meu Deus e ele me ama, então eu vou por mim. Se minha mãe não quer, mas no futuro, mas eu vou querer, sabe? Então foi uma mudança, assim, de mentalidade, de pensamento. Eu acho desse negócio de a gente tá indo porque os pais quiseram, eu acho que é muito real para todo mundo aqui. Até porque a gente não conhecia, assim, quase nada do profético, né? Na nossa igreja tinha os presbitérios, assim, mas com as crianças era algo, tipo, para um futuro, assim, sabe? E a gente começou a ter as primeiras aulas, e mesmo nos primeiros semestres, a gente tratando muito, né, sobre quem é Deus, quem somos nós, qual que é a nossa identidade, né? A nossa intimidade com Deus, o nosso caráter, mesmo tratando muito disso, né, no início, a gente também já foi treinando a imaginação, né? Tinha aqueles exercícios que a gente fazia. E, assim, foi como assim, eu não posso nem dizer, assim, que é, a escola em si, assim, tipo, mudou minha vida. O que mudou minha vida foi o que eu fiz em relação com o que eu aprendi lá, porque eu podia estar lá, muitos entraram lá com a gente. Ai, não quero chorar. Mas muita gente, agora sobrou só os quatro aqui, os remanescentes, mas que tinha o dobro antes. Então, então tá aqui, eu acho que mostra, assim, como que nós fomos fiéis com a semente que a gente recebeu, sabe? E que eu olho assim, o que foi a escola para mim? A escola foi uma escola. A gente foi lá, a gente aprendia a exercitar o profético e aquilo podia não ser nada se eu não me deixasse, não desse a liberdade para Deus forjar quem eu realmente sou, sabe? E muitas pessoas não deixaram e elas hoje não estão aqui com a gente. Mas poder estar aqui, né, e falar o que a escola mudou na minha vida.
mudou, como o Yuki falou, né, a forma como eu penso, aquilo que eu consegui entender, aquilo que, quem eu sou para Deus, né? Mais do que quem eu realmente sou, é como o Senhor me vê, porque eu vou recebendo aquilo e aquilo vai se tornando uma verdade no meu coração. A gente até fica brincando, né, nas palavras proféticas que Jesus te ama, Jesus te ama. E esse negócio, Jesus me ama, tá bom. Mas na escola profética eu sinto que a gente não só aprendia isso como no papel, né, na parte teórica, mas a gente tinha experiência, assim, de realmente sentir no meu coração que Jesus me ama. E isso, assim, o que mais me marcou em relação à escola profética foi isso. A gente aprendia as bases bíblicas, né? O Coach realmente pegava no nosso pé para fazer os devocionais, mas que, além disso, a gente tinha as nossas ministrações, né? Antes de começar as aulas, a gente tinha um tempo de adoração, e eu acho que se não fosse aquele tempo de adoração, muito do que aconteceu não teria acontecido. E quem sou eu, né? Eu tô na escola que o nome é Geração Eleita, quem será que eu sou? E que isso foi algo, assim, muito marcante, porque o nome é um nome, assim, extremamente profético, né? Até porque uma das coisas que mais me marcou na escola foi a aula que a gente teve sobre que nós somos seres extraordinários. E isso veio como uma verdade na minha vida. Que eu realmente eu nasci para ser licença, tá? Mas que eu nasci para ser extraordinária. E que, assim, a gente chega lá, a gente tinha o quê? 12, 13 anos. E o que tinha dois. Mas que, gente, nem passou tanto tempo, mas, tipo, na verdade passou muito tempo e passou muito rápido. E tudo isso que aconteceu foram coisas que foram moldando a gente, sabe? A gente chegou de um jeito assim, e nós fomos como, tipo, sementinhas, né? A todo sábado o Koji ia semeando, a gente semeando, assim, cuidando, regando. E que, assim, o Senhor realmente, ele move com os improváveis, né? Os improváveis da Bíblia se transformaram, foram moldados em heróis da fé. E eu sinto que na escola, o Senhor tem usado grandemente o Code, assim, e muitas outras pessoas que também ministraram lá, para moldar a gente, para sermos heróis e pessoas extraordinárias. Eu acho que é isso. Code, Oi, posso doutor. complementar? Pode? Então, o que a Beli falou, assim, que a gente que na verdade que a escola não fez muita coisa, mas o que fez foi o nosso comprometimento. Vale ressaltar, assim, que muito do que a gente evoluiu foi graças ao Espírito que se moveu, né? O Espírito Santo que esteve. O Code, ele simplesmente só empurrou a gente, né? Ele derrubou a gente na cova dos leões e fala: se vira, os anjos estão aí, entendeu? E então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, é o Espírito que molda, foi o Espírito que convenceu e foi a nossa determinação de avançar, né? Então, a escola profética é mais ou menos isso. É a cova dos leões e você se vira. Sim. Gente, então, assim como eu estava falando, né? Dentro daquela semana que a Malena veio ali em maio, foi ali depois que ela foi embora, naquela semana seguinte, que eu escrevi ali 14, 15 páginas de planejamento para a escola profética, como a gente faria, como a gente se moveria, como chegaríamos até aqui, né? E é muito interessante porque aí depois que eu fiz todo o planejamento, eu sentei com quem? Com a tia Mirna para conversar. Quem que é a tia Mirna? Era a atual líder do Ministério Infantil naquela época, que inclusive eu fazia parte, né? Por isso que a escola profética, na verdade, ela surge lá desde trás, lá das minhas experiências ali dentro do Ministério Infantil, né? E como eu disse, a escola profética era um projeto para as crianças. E o que que aconteceu? Eu sentei para conversar com a tia Mirna, porque eu tinha preparado o projeto da escola profética, isso vocês não sabem, mas eu tinha preparado o planejamento para que a tia Mirna pudesse estar à frente da escola profética e ela desse aula no meu lugar. E foi muito interessante, porque eu aprendi uma coisa com a tia Mirna, que toda vez que a gente tem uma ideia, é a gente que tem que executar.
Então é isso que eu tenho ensinado para algumas pessoas, né? Que quem tem a revelação que se mova primeiro. Aí a gente começou a divulgação, e aí entraram vocês, e aí o que que aconteceu? A escola profética acabou virando mais os adolescentes do que propriamente das crianças, né? E eu gostaria de perguntar para vocês qual que foi a aula da escola profética que mais marcou a vida de vocês, né? Porque, assim, uma aula que eu me lembro que me marcou bastante, eu vou falar depois que vocês comentarem. Pode ir, gente. É, então, eu vou primeiro, já de costume, né? Eu acho que a aula que você iria falar é aquela aula que a gente teve lá do dado, que a gente profetizou, na verdade, teve a revelação pela primeira vez, né? Aquela foi uma aula muito marcante, mas eu acho que, para mim, o que mais me marcou foi a aula que a gente fez quando a gente estava descobrindo nossos ministérios, né? Que para mim foi uma batalha descobrir o meu ministério, mas quando eu descobri, para mim foi tipo um alívio ao mesmo tempo que foi um baque, porque eu não esperava os ministérios que ia dar, né? Então, acho que essa foi uma das aulas que mais me marcaram, assim, da escola profética. Certo, glória a Deus. Gente, antes da Ellen falar, eu vi ela ali ligando o microfone, né? Qual que é o ministério de vocês? Qual que é o seu ministério, Ellen? Porque só para contextualizar que nós somos cinco Meu Deus. ministérios, né? Segundo Efésios capítulo 4, e alguns foram chamados para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E aí, Ellen? Ah, vou falar primeiro das aulas. Quer dizer, minha aula favorita foi, assim, não a favorita, né? Porque todas foram, assim, é, foram uma bênção, né? Mas a do dado foi, tipo assim, eu vejo agora, se fosse no tempo de agora, eu acho que eu não ficaria tão surpresa de acertar, sabe? Mas eu vi o quanto a gente evoluiu desde aquela aula, porque antes a gente, né, acertou o dado lá, acertou a pessoa para quem. Eu nem lembro quem que tava profetizando, mas aí a pessoa acertou. A gente ficou chocada, fiquei uma semana falando disso, porque, meu Deus, para mim não era coisa, era de coisa de outro mundo. Aí, quer dizer, realmente é, né, mundo espiritual, mas foi assim. Um choque, porque eu fiquei, meu Deus, como que pode acertar e tal. Só que agora eu vejo, assim, eu ainda não acerto as pessoas, né? Mas eu vejo, assim, que a gente evoluiu bastante em relação a isso. É, e agora a gente, né, profetiza assim normalmente e tal. Eu achei muito legal quando eu lembrei dessa aula de novo. E as aulas realmente dos ministérios foram uma turbulência para mim, porque primeiro que eu nem sabia que ia dar, né? Eu sabia que eu não era nem do pastor, apóstolo, evangelista e principalmente mestre. E aí foi um choque, porque toda aula ia nesse ministério. E, assim, ainda não, assim, eu aceitei já que é, mas ainda não gosto muito. Sinceridade, né? Mas assim, mas assim, depois de muito tempo, recebendo um monte de sinal, assim, que era meu ministério, aí eu já aceitei já, e eu sei que isso é de Deus. Mas essas aulas foram dos ministérios, né, foram marcantes, mas também foram, assim, uma tribulação, porque eu não queria aceitar que era aquilo, porque para mim não encaixava na minha cabeça, né, porque eu até tratei isso na restauração, porque já tinham falado umas coisas, aí eu fiquei tipo, cara, não é isso, tenho certeza, porque as pessoas, né, falaram que não era. Então, realmente, né, a identidade me fez mudar e tem percepção do meu ministério. Então, tudo tá se encaixando. Mas o Amém. ministério é o profeta mestre. Amém, Ellen. Então, da Ellen deu profeta mestre, qual que deu o seu, Dudu? Profeta pastor. Profeta pastor e o do Yuki? Profeta evangelista. Profeta evangelista e o da Belle? Apóstolo mestre. Apóstola mestre. Uau, que bênção. E Yuki e Belle, qual foi a aula que mais impactou vocês? Para mim, tipo, não foi aquela também dos dados, né, que foi, eu tive a visão de um desenho, do desenhando, e era ele mesmo. Aí, tipo, eu lembro que naquela época, assim, profetizar pra gente era, uau, nossa, tipo,
A gente pensava que era só gente assim, não, só pastor, só profeta grande assim que consegue, né? Mas quando a gente viu que Deus age também nos pequenos assim, a gente ficou tipo, pra gente não era normal. E de repente, tipo, o nosso amadurecimento, tipo, olha hoje em dia, assim, pra gente profetizar é normal, assim, a gente entrega uma palavra pra uma pessoa, a pessoa começa a chorar, assim, sabe? Pra mim foi assim, aquela aula, assim, foi chocante também, mas o que mais me choca também não foi bem uma aula, mas foi quando a gente foi pra uma imersão, que foi planejada há 2 anos atrás, mais ou menos antes da gente ir pra imersão, que o Code já estava nesse planejamento, não, a gente já estava profetizando que a gente ia, e era o plano que Deus tinha pra gente, porque lá na imersão também foi uma coisa muito boa, mas não vou dar spoiler. É, Cara, essa pergunta foi difícil, porque eu não lembro muito, tipo, especificamente das aulas, sabe? Eu lembro de um conjunto. Mas pode falar, pode ser de uma ministração que teve? Pode. Teve uma noite, porque assim, a gente tem um costume, né? Acabou o semestre, a gente ia dormir na igreja. Não era nem pra fazer vigília, era pra comer pizza e fazer o nosso plano de vida, né? E daí teve uma noite, acho que foi no final de 2019, a gente foi dormir na igreja, né? Teve nossa aula lá, a gente chegou à noite, e daí tava lá de noite, a gente teve uma ministração com o Code. Daí a gente tava lá fora, no fundo da igreja, assim, numa rodinha. Daí tava, à noite é um negócio meio estranho, assim. Aquela brincadeira. Mas daí o Code, ele falou, vamos começar então. E daí ele ficou um pouco em silêncio, assim, e daí depois ele falou pra gente, melhor a gente ir lá pra dentro, porque quem vier de fora, né, e vier aqui dentro vai achar que a gente tá fazendo, sei lá, coisas estranhas. E daí eu fiquei tipo, meu Deus, o que que a gente vai fazer? E daí, quando levou todo mundo lá pro salão da igreja, a gente entrou no salão assim, e daí tirou todas as cadeiras, tava só o salão assim mesmo. E daí o Cody começou a falar agora, vamos começar a adorar a Deus, não sei o que, a gente tava lá adorando. E o Cody tinha dado aula pra gente já sobre os atos proféticos, né? E daí ele pegou cada um, eu lembro, ele orou por cada um e falou que tinha que lançar a gente. E ele, tipo, jogava a gente tinha que sair correndo, eram os negócios desses que a gente fez. E daí, eu lembro que, assim, eu não sei se vocês lembram, mas isso aconteceu, gente, eu prometo. E daí eu lembro que daí eu fiquei, caramba, mas ele vai jogar mesmo a gente? Na época, é porque assim, na época era muito levinha, né? Daí eu falei, será que eu vou sair voando, sabe? Eu tive uns pensamentos desses. E daí eu falei, não, glória a Deus, porque a gente aprendeu sobre os atos proféticos e o que a gente estiver fazendo aqui vai ter um significado no mundo espiritual também. E daí a gente fez isso e o Code lançou a gente saiu correndo. E daí eu lembro que eu não consegui nem correr muito, eu já comecei a chorar. Aí eu lembro que depois dessa administração que a gente teve, o ano de 2020 foi assim, um baque, tudo foi diferente, né? E daí eu lembro que muita coisa começou a mudar, e aquele ato profético que a gente fez, quando a gente foi dormir na igreja, teve muito resultado, sabe? E isso foi algo, assim, foi uma noite, assim, que me marcou muito. E eu quero comentar também, rapidinho, assim, de uma aula que a gente teve também, que eu tinha comentado, né, dos seres extraordinários, né, que essa aula foi quando a gente estava falando do estabelecendo o reino de Deus, né, e que o reino de Deus, ele tá dentro de nós, né, que cabe a nós exercermos essa autoridade, porque são os filhos de Deus que determinam se a vontade de Deus vai se cumprir aqui na Terra, né, e que o estilo de vida dessas pessoas que, tipo, atua na graça e tal, é a vida extraordinária, sabe? E daí o Cody falou duas frases que nessa época a gente já estava tendo aula online, né? Mas que foi uma aula, assim, impactante, que o Cody falou duas coisas. A primeira foi que o extraordinário começa na minha incapacidade e que a revolução começa primeiro em mim. E aquilo, assim, foi muito chocante, porque até lá a gente tinha aprendido tanta coisa já sobre a minha identidade, sobre os ministérios, a gente tinha aprendido já sobre os 5 ministérios, sobre os dons, o meu ministério pessoal, o meu ministério secundário também, e a gente tinha aprendido tanta coisa, mas por que de tudo aquilo, sabe? E isso veio com uma palavra como uma chave no meu coração, de que
eu fui chamada para estabelecer o reino de Deus, sabe? Para que a vontade de Deus seja feita por onde eu passar. E então, se eu tenho os meus ministérios, se eu tenho os meus dons, se eu tenho um chamado, se eu tenho um propósito, isso não é porque eu tenho que fazer isso, porque Deus está mandando, não, mas porque eu tenho uma missão. O Senhor, assim, cada um tem seu chamado específico, mas que nós, como um conjunto, o Senhor nos chamou para estabelecer sua igreja, para estabelecer o seu reino aqui na Terra, sabe? E isso foi, assim, muito, muito impactante, assim, na minha vida. Eu acho que essa foi a aula mais marcante, de que existem muitas pessoas normais, existem muitas pessoas, assim, no mundo, mas que eu sendo eu, Isabelle, o Senhor me chamou para ser alguém extraordinário, além do normal, né? E isso não é estranho, quer dizer, é estranho, mas que não, isso não é errado e que o Senhor tem nos levado a sermos extraordinários por todos os lugares que estamos passando. Amém. Glória a Deus. E é muito interessante porque quando eu estava montando o projeto da escola profética, o Senhor falou muito comigo sobre a figura do Eli. Do Eli, a gente sabe que ele não teve um fim assim muito bom, mas ele teve um papel fundamental na vida de Samuel. E ali o Senhor falou comigo sobre a vida de Eli, que os Samuéis desse tempo precisam de um Eli que possam ensiná-los a ouvir a Deus. E a gente aprende durante a escola profética que ouvir a Deus é muito simples, né? Às vezes a gente pensa que vai acontecer tanta coisa para a gente ouvir a Deus, a gente tem que estar num nível assim que talvez a gente só chegue daqui não sei quantos anos, né? Mas a gente tem aprendido que Deus ele se move dentro de uma simplicidade, né? E eu gostaria eu disse antes que eu ia falar depois de vocês, qual que foi a aula que eu mais gostei, e foi justamente a nossa segunda aula da escola profética, dia 18 de agosto, né? Que a gente falou sobre quem é o Espírito Santo. E ali foi muito impactante para mim, porque esse dia, antes de começar a aula, foi muito difícil para mim, porque eu acordei com uma dor de barriga terrível. Terrível, mas eu falei assim para mim mesmo, eu não vou cancelar, eu vou ir lá e eu vou dar aula, porque eu sei que Deus vai fazer através de mim aquilo que eu não posso fazer fisicamente. E ali, assim, foi uma aula sobrenatural, né? Porque eu lembro que antes da gente... Foi uma guerra aquela aula, que a gente chegou na igreja, esqueci o data show, que antes ficava em casa, né? E, assim, eu sentei, eu chorei ali antes de começar a aula e eu falei assim, Senhor, o Senhor está comigo nesse projeto? Se o Senhor tiver, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. E ali foi assim muito interessante porque alguns de nós pudemos ali realmente ter a convicção da nossa salvação, ter a convicção da nossa fé, e também aconteceu essa última atividade aí que muitos citaram, né? Que assim, eu não tinha falado nada sobre profético, né? Mas a gente pegou uma cadeira, sentamos uma pessoa ali virada para todo o grupo, e aí a gente sorteou uma outra pessoa para estar recebendo uma palavra. E ali, por 2 vezes seguidas, quem foi escolhido para profetizar acertou para quem estava profetizando sem saber e liberou assim uma palavra certeira na vida da pessoa. E ali foi um sinal de Deus que a escola profética ela não tinha sido gerada no meu coração, mas tinha sido gerado no coração de Deus. E para mim assim foi muito gratificante. Gente, então nós voltamos aqui para a segunda parte, e durante o bloco 1 a gente falou um pouquinho sobre como que a escola profética ela foi gerada,
né? E a gente sabe que foi gerada no coração de Deus, mas também o sonho no coração de Deus é colocado no coração do homem também, né? E dentro de várias experiências que a gente ouvia lá da Monte Sião, né, de crianças se movendo no profético, de crianças até mesmo acertando placa de carros, né, que receberiam de palavras proféticas. Então, uma coisa que veio ao meu coração é: precisamos, e eu quero viver isso na minha vida, eu quero viver isso na minha igreja, e foi assim e foi isso que nos trouxe até aqui, né? E é muito interessante que eu vou contar uma curiosidade para vocês. No início, eu estava em dúvida entre dois nomes para a escola profética. Ou ia ser geração eleita, que no caso é geração eleita, ou seria geração de Samuel, né? E aí eu perguntei para Malena qual que era o nome que ela achava que seria a identidade da nossa escola profética. E ela disse geração eleita. E foi aí que o Senhor me trouxe aquela passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, dentro de tudo isso, me veio uma pergunta: como alguém que faz parte dessa geração eleita sabe que foi escolhido por Deus? Somente vai saber quando alguém falar para eles. E como que a gente prepara também essa geração como uma geração eleita? Então, todas essas questões também se juntaram dentro do meu coração e eu falei: meu Deus do céu, o que que a gente faz agora? E foi aí que não teve jeito. A gente começou, porque tudo aquilo que a gente precisa é de uma permissão de Deus, é de um lançamento apostólico, e é de uma ousadia e de uma intrepidez no espírito. Aí a gente começa a construir do zero e aí vamos subindo os degrauzinhos, né? E nós chegamos até aqui para a glória do Senhor, né? E muitas vezes quando a gente fala de escola profética, o que que a gente pensa? Ah, eu vou aprender somente a profetizar, mas não é verdade, né? Porque uma das coisas que a escola profética, geração eleita, ela traz é o quê? Desafios. Porque eu entendo uma coisa: se eu não desafiar você, você vai ficar acomodado. Então, por isso que eu gosto de desafiar, porque eu sou muito desafiado. E até eu estava brincando esses tempos com uma pessoa que eu vou escrever um livro chamado Desafiados para Desafiar. Então, são muitos os desafios, né? Escola Profética Geração Eleita tem a ver com disciplina, tem a ver com renúncias também, né? Por exemplo, às vezes a gente chega, alguns que chegavam na escola profética pensavam que não ia ter prova, né? Mas aí tem prova, e aí eu falo assim: você precisa aprender a lidar com a frustração. E aí a gente vai lá, tira a nota baixa, e aí a gente até tem, a gente é ensinado a como a gente processa essa nota baixa, como a gente processa uma palavra que a gente liberou, que na verdade não foi uma palavra correta, né? Não foi uma palavra alinhada. Então, todas essas coisas que fazem parte de um caráter, a gente trabalha dentro da escola profética, né? Eu gostaria de saber qual que foi para vocês, pessoal, um dos maiores desafios que já teve dentro da escola profética, ou uma maior atividade que exigia disciplina, ou alguma renúncia que vocês tiveram? Bom, eu vou falar. São duas coisas assim que eu achei que foi as mais difíceis, né? A primeira, assim, foi as provas, né? Foram logo de cara, assim. Eu não era daqueles lá que gostava de copiar tudo, então sempre faltava alguma aula nos meus cadernos. Então, foi sempre muito difícil acertar as questões, porque elas eram muito sobre detalhes, assim, das aulas. Era versículos, eu sou péssimo para decorar versículos, essas coisas.
E aí penava, 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 mas glória a Deus porque eu não tirava nota muito baixa, né? Não tirava no vermelho, mas eram realmente muito difíceis. E a outra coisa que acho que foi no segundo ano da escola profética, a gente começou junto com o grupo dos adolescentes, a fazer evangelismo, né? Nas ruas. E eu acho que foi uma das coisas também muito difíceis, assim, que a gente saía, ia para os lugares, assim, às vezes teve as cartas proféticas, acho que do Dia dos Pais, não sei se era do Dia dos Pais, mas a gente foi no semáforo. Eu lembro que teve uma vez que eu fui entregar a carta e o cara falou não, não, e eu fiquei tipo, cara, mas é só uma cartinha, aceita, aceita. E não queria de forma nenhuma, e aquilo pra mim, tipo, foi muito marcante, sabe? Muitas pessoas, elas têm a chance ali de receber alguma coisa, mas não aceitam. E a gente vê assim na prática as coisas como são no mundo, né? Então acho que foi um dos desafios assim que mais me marcaram na escola profética. Que pensa. E Dodô, qual que foi o seu aprendizado com as provas? Porque as provas, na verdade, elas não trazem o ensinamento só dentro de uma questão de compreensão do que a gente diz, né? Mas também dentro de uma compreensão de vida, né? O que fazer prova te ensinou para a sua vida, Dudu? Cara, o que as provas me mostraram assim é que a gente precisa se dispor a desenvolver, né, o nosso, aquilo que a gente tem de fraco, né? As provas mostram nossos pontos fracos. Então, as provas sempre foram algo que, tipo, cara, você precisa melhorar nisso, ou você precisa achar um jeito de se dar bem, né? Então, as provas para mim sempre foram isso. E às vezes eu nem estudava, ou deixava de estudar e tal, ou estudava muito pouco, assim, e eu conseguia me dar bem, assim, até porque, para mim, as provas também foi uma atividade para mim trabalhar a memória, né? Então, atiçou em mim um lado mais de foco, assim, prestar maior atenção naquilo que é dito, para quando viesse uma prova, tipo uma prova surpresa, que acho que já chegou a acontecer, né? E aí a gente conseguia lembrar aquilo que a gente aprendeu só por prestar atenção, sabe? Então, acho que foram uma das coisas que me ensinaram as provas. Eu vou falar, acho que o maior desafio para mim foi devocional, porque, nossa, era uma luta para eu só sentar lá e fazer um devocional. Ainda é hoje ainda, mas eu sinto que eu melhorei bastante. Só que assim, você renunciar um tempo assim que você quer ficar lá na internet ou quer fazer outra coisa e você sentar e falar assim, não, eu quero fazer devocional, isso é muito difícil, né? Então foi um dos meus maiores desafios e as provas também, né? Porque, nossa, eu sempre, assim, não ia mal, mas também não ia bem. E eu acho que com as provas eu aprendi a ser mais excelente naquilo que eu faço. Porque, assim, se eu estudava daquele jeito, né? Tipo, vou ler aqui, sei lá o quê. Não era, assim, uma coisa que eu tava com vontade de fazer, né? Mas, nossa, foi muito difícil eu me concentrar para tanto fazer devocional ou para estudar. Mas eu posso dizer que meus devocionais melhoraram bastante desde o começo. Mas é isso. Hum. Amém, Ellen. Glória a Deus. Porque, gente, não tem jeito. Quem quer profetizar tem que saber Bíblia. Porque se não sabe Bíblia, o que que vai profetizar? Então, é uma coisa que eu focava bastante e eu vou focar mais ainda a partir de hoje, é dentro dessa questão. Não tem como profetizar se a gente não lê a palavra e se a gente não tem intimidade com o Senhor. Eu vou falar agora, mas o que foi difícil para mim foi as provas e os devocionais, né? Tipo, as provas assim, eu era tipo o que mais demorava para fazer e os devocionais é o que hoje era o que mais pegava no meu pé, eu acho. Por causa que no meu caderno os devocionais, mano, tem muito adesivo, tipo, o que eu te falando assim, mas isso foi um aprendizado para mim. E o aprendizado sobre as provas foi sempre estar preparado, porque às vezes a gente está lá, por exemplo, na escola, a gente está olhando, anotando, mas aí quando a gente chega em casa a gente esquece. Aí eu aprendi a sempre estar preparado assim e a prestar mais atenção.
Aí também sobre os devocionais, igual o coach falou, sem você profetizar, sem você saber da Bíblia, você não sabe profetizar, entre aspas, assim, né? Mas isso me ajudou muito e é isso. O Yuki falou dos adesivos, eu achei muito engraçado, porque o negócio era assim, no final do semestre, assim, o coach falava do nada, vou pegar os cadernos hoje, e daí você já ficava, meu Deus do céu, e o negócio era, quando ele devolvia os cadernos na outra semana, você tinha que torcer para não estar cheio de post-it, até erro de português ele corrigia, assim, mas eu acho que dos desafios, acho que o devocional foi um deles, né? Os jejuns também foram, porque toda semana o coach falava, não esquece de fazer o jejum, não esquece de fazer o jejum. E, tipo, daí tinha que ficar de jejum um dia, né? E daí chegava sexta-feira, assim, eu falava, meu Deus, eu esqueci do jejum. E tinha que chegar na escola já feito um dia de jejum. Então eu já tinha que fazer, normalmente sábado é dia de churrasco, essas coisas, né? E daí eu ficava sentada na mesa, assim, olhando a minha família comer. E daí meu pai, nossa, Beli, mas o que você decidiu fazer jejum hoje? Mas eu tenho que fazer jejum, porque senão não vai dar um dia completo. E daí acabava que eu deixava um pouco para a última hora. Então era um desafio muito grande, sabe? Tipo, ver todo mundo comendo lá. E daí, na minha cabeça, eu já treinava e ficava sentada na mesa, olhando todo mundo comer, assim. E o jejum, assim, eu acho que foi um dos desafios, né? Eles falaram das provas e dos devocionais, que também, eu acho que, eu acho que fui eu que fui, que o coach pegou mais no meu pé em relação aos devocionais, porque assim, mesmo não fazendo, né, era muito difícil fazer, porque eu lembro que lá no início a gente começou fazendo devocional de tipo 2 versículos, daí eu escrevia lá, daí depois eu já falava, nossa, mas não acredito, eu vou ter que ler 2 versículos por dia, não é possível, e daí quando a gente começou a passar devocional de capítulo inteiro, e daí eu falei, como você quer que eu faça o capítulo inteiro de devocional? E daí eu achava, daí assim, né? Nem sabia o que era sofrer. Brincadeira. Mas que os devocionais foi algo assim que marcou muito assim, durante toda essa trajetória assim, na escola profética, porque eu lembro que estava chegando no final do semestre e o coach falou assim: olha, você tem que fazer tantos devocionais, porque senão você não vai passar de semestre. Não que aquilo seja uma nota, ele corrigir, tá certo, tá errado, mas para que é necessário que a gente conheça a Bíblia, para a gente conhecer também mais a Deus, sabe? E eu lembro que daí tinha que entregar no domingo, e no domingo eu fiquei a tarde inteira fazendo devocional. E não importa o que estivesse falando lá no capítulo que eu estava lendo, uma coisa me vinha assim, que eu tinha que entregar algo para Deus, mas não que eu tinha muito para entregar, né? Tipo, em relação a dinheiro, essas coisas, mas que Deus ministrou muito durante aquele tempo, uma coisa no meu coração de que o que eu tinha de mais precioso para entregar para Deus, além do meu coração, era o meu tempo, porque o tempo eu não consigo voltar atrás e eu estava gastando isso com outras coisas e que Deus não estava sendo a prioridade. E eu acho que o devocional que eu fiz aquele dia falava. O capítulo falava coisa nada a ver com o que eu tinha escrito, mas eu só escrevia isso, escrevia a mesma coisa, e não importa o que eu lia, Deus estava falando a mesma coisa, dava um jeito de encaixar ali no meio, e eu achei isso muito interessante, porque nos devocionais foi, assim, uma oportunidade que a gente teve de crescimento em relação a isso, né, da gente ver e ouvir a Deus, assim, de uma forma diferente, do Senhor ministrar a gente também, assim, de uma forma diferente, sabe, porque a gente ia escrevendo, assim, e daí eu falava, cara, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E mesmo se eu lesse o mesmo versículo, o mesmo capítulo, sempre Deus trazia algo diferente. Eu achava aquilo, assim, muito, assim, surpreendente, sabe? As provas também foi um desafio grande. Assim, a prova em si não foi um desafio, mas eu lembro, assim, que o Cody falava um negócio antes da gente começar a prova. Inclusive, eu tava vendo no meu caderno, eu li isso, eu achei muito engraçado, porque ele fazia a gente escrever. A prova vai ser de tal horário até horário. Vai cair isso, isso e isso. E daí depois a gente sempre escreveu um negócio no quadro que é colar é roubo e os filhos de Deus não são ladrões. Na época a gente nem queria colar, nem queria fazer nada, mas que hoje, assim, na minha vida, aquilo meio que se tornou um princípio, sabe? E hoje que a gente tá no EAD, eu me vejo em muitas oportunidades que eu falava, cara, podia dar uma olhadinha, né? Só que fica vendo essa voz do Code na minha cabeça, colar é roubo, os filhos de Deus não são ladrões. E daí eu ficava, ai caramba, esse negócio tá me perseguindo já.
E daí, então eu acho que o que ficou foi o princípio da prova, sabe? Dos desafios, não só da prova como um desafio, mas os desafios que vinham junto, né? A gente colar, não querer fazer de qualquer jeito, sabe? Mas que eu acho que é isso. Meu Deus, eu posso falar um desafio que eu lembrei? Que Fala assim, brevemente. do presbitério profético que a gente fez, que ele foi um grande desafio. E é muito interessante porque uma das coisas que eu aprendi dentro do Ministério Infantil foi realmente a trabalhar com intencionalidade, né? Então, hoje eu busco fazer todas as coisas com essa intencionalidade. Então, assim, o que seria isso? É cada coisa pequena, seja acertos, sejam erros, né? Trazer um ensinamento em cima disso, né? Por exemplo, eles pontuaram sobre que quando eu lia os devocionais deles, que no começo eu lia um por um. E aí, cada palavra em português que eu achava errado, eu pegava um post-it e colocava lá escrito com a palavra certa, né? Por quê? Porque eu sei que até dentro desse ensinamento, dessa correção, vai trazer o quê? Vai trazer um benefício para eles no futuro, porque eu sei que todos aqui vão fazer o Enem, vão fazer vestibular e precisa fazer redação, e eu estou anulando hoje que eles percam pontos por causa de gramática no futuro. Então, Claude, são nessas pequenas. Fala, Dudu. pontuando isso, eu tava dando uma olhada no meu caderno, o primeiro caderno, né, eu tinha, e eu notava, assim, que tinha... Hoje, com a mente que eu tenho, eu olhava meus erros ortográficos, eu falava, meu, como é que eu consegui fazer isso, essa proeza? E é interessante notar que o devocional não só trouxe uma nova mentalidade para mim, mas como também mudou minha ortografia, mudou minha gramática. Então, tipo, cara, devocional foi algo muito importante, a maneira como a gente aprendeu a fazer na escola profética, né? Professores de português, inscrevam seus filhos na escola profética. E é muito interessante também, porque quando a gente fala sobre desafios, quando a gente fala sobre provas, quando a gente fala sobre devocional, quando a gente fala até mesmo de jejum, porque sim, os adolescentes eles têm que começar com essa prática do jejum, né? Inclusive, da primeira vez que a gente foi fazer um jejum foi um choque, né? Porque nem os adultos fazem, como que os adolescentes vão fazer? Não, a gente não precisa esperar que os nossos pais façam. Nós podemos começar fazendo aquilo que Jesus praticava, né? Então foi aí que a gente introduziu o jejum dentro da escola profética, e aí vinha a mensagem: ai meu Deus, vou passar mal, meu Deus, não vou aguentar, meu Deus, vou ficar fraco, meu Deus, vou ficar magro. E aí a gente falava só uma coisa: se você declarar, vai ficar assim mesmo. Então, fecha a boca e vamos fazer. Fecha a boca para murmuração e fecha a boca também para comida. Vamos todo mundo fazer jejum, sim, Senhor. E a gente ia lá e ia fazendo, né? Então, jejum, as provas, os desafios devocionais, as próprias renúncias, tudo isso eu posso juntar dentro de um pacote chamado disciplina. Porque se eu estou treinando um exército, eu preciso entender que esse exército tem que ser disciplinado, né? E isso é uma coisa que ninguém gosta, muito menos dentro da classe dos adolescentes, né? Mas são coisas assim que Deus ele traz um favor, ele traz uma graça para que a gente compreenda qual que é a verdade por detrás, qual que é um propósito, porque tudo aquilo que a gente fez dentro da escola profética não é porque eu quis fazer, mas é porque tudo aquilo que foi feito tinha um propósito, né? E é muito interessante porque muitas vezes a gente pensa também que profetizar tem muito a ver com o quê? Eu falando para os outros, mas profetizar é muito mais do que isso. É primeiro eu aprender a ouvir ao Senhor para a minha vida, da minha vida. E eu quero perguntar para vocês, pessoal, o que significa hoje para vocês ouvirem a Deus e abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas? Bom, na escola profética, acho que uma das coisas mais marcantes foi o nosso relacionamento com Deus,
né? Uma das coisas, assim, que foi muito focado é a gente aprender a ouvir a voz de Deus. E quando a gente está profetizando, a gente nunca sabe o que vem. Aí vem uma coisa na mente, vem outra coisa, você precisa discernir o que é melhor você falar, o que é sábio você falar. E no começo era muito difícil, porque você não sabia, tipo, cara, isso aqui é Deus mesmo ou é coisa da minha cabeça, né? E hoje, quando a gente avança, assim, a gente olha e todas as atividades que a gente fez profetizando, a gente fala, a gente tem um pouco, assim, de carga para falar, cara, isso aqui provavelmente é Deus, né? E isso aqui vem da natureza de Deus, isso aqui vem. E a gente consegue, durante todos esses anos, na prática de profetizar, a gente aprende a discernir a voz de Deus. Então, acho que uma das coisas que mais me marcaram, assim, foi com certeza nessa parte, assim, a gente aprender a discernir a voz de Deus. E isso atingiu muito também o nosso momento íntimo com Deus, né? Então, sempre quando eu vou orar e tal, eu sempre utilizo aquilo que eu aprendi na escola profética e eu tento profetizar para mim mesmo, porque profetizar para mim mesmo é ouvir a voz de Deus, né? Então, acho que foi uma das coisas assim que a gente conseguiu pegar, né? Aprender a discernir. Acho que nesse negócio de ouvir a voz de Deus e abençoar a minha vida e a vida das outras pessoas também, foi em questão de discernimento também. E, tipo, dificuldade de ouvir, porque não vinha nada às vezes, né? Eu acho que isso às vezes é normal, assim, mas antes era, eu não tinha cuidado com as palavras, posso ser bem sincera, só que eu também não tinha medo de liberar uma palavra. Só que eu acredito que isso seja um avanço, porque agora às vezes tenho um pouco de medo de liberar algumas palavras, só que agora eu tomo mais cuidado que antes, né? Então, discernir foi uma parte muito importante, porque às vezes eu poderia ter, assim, antes eu não tinha relacionamento nenhum com Deus, então eu poderia liberar a palavra de qualquer espírito, e isso é ruim, né? Porque profetizar pela alma e tal. Aí, depois desse avanço, eu comecei a ter mais intimidade com Deus, consegui discernir se isso era da alma, se isso era do Espírito de Deus. Então, foi muito importante esse discernimento, porque mesmo que a gente acerte uma palavra da alma, que se é da alma, a gente vai acertar, né? Mesma coisa eu falar, Code, você dá aula para escola profética. Eu posso ter acertado, só que né? Não vai fluir. É muito mais legal você tentar, assim, não tentar acertar, mas tentar fluir no Espírito de Deus do que você tentar acertar, porque é muito mais válido. E isso eu aprendi muito quando a gente foi profetizar nas salas, nos 21 dias, que foi, assim, antes eu preparava tudo, assim, um roteirinho, e acho que isso mais me atrapalhava do que me ajudava. Então, nesses últimos dias que a gente profetizou, eu comecei só assim, só fluir e eu comecei a ouvir muito mais a voz de Deus com eu me concentrando e não ficando anotando e fazendo um roteiro. Complementando, acho que uma das coisas assim que ela falou que me veio à cabeça agora é que uma das coisas que me marcaram que o coach falava era tipo, quando a gente estava começando a profetizar, ele falava, não tenha medo de falar. Isso para mim foi tipo, sabe, foi revelador, porque você tinha que dar sua cara, tá? Tipo, você tinha que dar sua cara e falar a primeira coisa que vinha na sua cabeça. Você não sabia o que estava acontecendo. No começo você não sabia de nada. Então, você não sabia discernir nem nada e vinha alguma coisa, você tinha que falar o quê? O que vinha na cabeça, entendeu? Então, sem medo de falar. Então, profetizar é mais ou menos isso. E quando a gente teve aquele primeiro exercício profético, foi mais ou menos isso, porque eu era uma das pessoas que ia profetizar naquele jogo do dado, né? Aí eu joguei o dado e eu não sabia o que vinha, mas a única coisa que me vinha era a imagem lá do João Henrique, né? Que era para quem eu tava profetizando e não sabia. E aí só me vinha à mente o João Henrique andando de skate e tal e tal. E aí eu fui lá e, bom, eu lembrei da frase, né? Não tenha medo. Aí eu fui lá e falei, é João Henrique. Aí acertei. Porque, né? A gente tem que ir de cara no negócio. Cara no negócio. Glória a Deus, hein? Então, interessante, só pelo que o Dudu e a Ellen disseram, né? É que durante esse processo profético, a gente vai crescendo em discernimento, em sabedoria, né? Não é porque uma palavra é certa que eu posso entregá-la de qualquer jeito, né? E o mais importante de tudo é esse discernimento. Se eu estou profetizando pela minha alma,
Se eu estou profetizando pelo Espírito Santo ou se eu estou profetizando por qualquer um outro espírito que não venha da parte do Senhor, né? Então, a gente vai trabalhando isso ao longo da escola profética e ao longo dos exercícios que vamos fazendo também, né? E para vocês, Belle e Yoki, o que significa para vocês poder hoje ouvir a voz de Deus? Para mim, isso, tipo, onde eu vi que eu soube discernir a voz de Deus, igual eu pego a palavra do Dudu e faço a minha, né? Foi quando a gente profetizava e via a pessoa falando assim, nossa, isso faz todo sentido na minha vida. É igual quando a gente foi profetizar na sala do Tio Akil, a gente viu aquela mulher chorando, assim. Isso para mim foi algo que, tipo, até, assim, toca meu coração, sabe? Para ver que nosso Deus é o real, nosso Deus é verdadeiro. E foi isso que me tocou bastante, e saber ouvir e discernir a voz de Deus. Pra mim, assim, foi muito importante porque na época, assim, não tinha muito. Não é problema, mas não que hoje também tenha, mas porque muitas vezes, assim, a gente precisa de um direcionamento de Deus, sabe? E foi importante ouvir a voz de Deus, aprender na escola, né? Porque na minha cabeça era aquele negócio: Deus vai falar, o chão vai começar a tremer, o céu vai cair uns trovão, assim, um negócio desse tipo, sabe? E daí eu lembro que a gente fazia umas atividades e do nada o Code parava, assim, a gente fazia uns exercícios para profetizar para os outros, né? Mas do nada o Code parava, daí ele pegava, assim, sei lá, um negócio de álcool que tinha na mesa e ele falava: isso daqui, tipo, no meio da aula, o que Deus tá falando com você com isso aqui, com essa garrafa de álcool, não sei o quê. E eu ficava tipo, o que Deus tá falando, sabe? Mas que eu entendi que era algo muito simples, sabe? Um pensamento vinha e Deus falava. E aquilo foi muito importante porque não era como se fosse um carteiro, um profeta vindo trazendo algo para mim, mas que, apesar de ser escola profética, né, eu vou profetizar para os outros, não, mas que foi importante a gente receber no nosso canal, assim, diretamente de Deus, sabe? E ter essa experiência, assim, até hoje, todos os dias, é muito, assim, tocante, sabe? Porque é legal quando a pessoa profetiza para você, caramba, acertou tudo, sabe? Mas ouvir, assim, Deus falando diretamente no seu coração é algo, acho que é mais impactante ainda, sabe? Uhum. Que bênção! E é muito interessante porque essa experiência que o Yuki contou, quando eles foram convidados para profetizarem dentro de um grupo de intercessão por famílias, foi muito interessante porque a pessoa que chamou eles falou assim para mim que ali tinham muitos pais, tinham muitos líderes que estavam com o seu coração fechado para essa nova geração, né? Como se falasse assim, né? Será que dessa geração pode ser alguma coisa boa, né? E foi aí que eles foram profetizar e ali eles não, eu acho que o mais importante ali não foi nem a palavra que eles liberaram, mas foi para que os líderes pudessem ver que Deus se importa com essa geração e que ele se move através dela, né? E que através dessa geração Deus está trazendo uma revolução para esse mundo, onde os valores estão sendo invertidos, né? Onde realmente é como se tivessem pisado na palavra, mas uma geração que se levanta, se posiciona com o coração temente ao Senhor, uma geração santa e irrepreensível que pega a palavra e diz assim: isso não vai sair de moda. E assim, eu sou muito grato, por quê? Porque, assim, quando o Senhor deu o projeto de 3 anos, né, a gente não sabia a dimensão que isso tomaria. E foi aí quando começou os convites esse ano, né, de estarmos profetizando dentro da escola Vida no Espírito, de vocês estarem profetizando ali junto com o apóstolo Aquil, e até mesmo dentro da experiência de vocês profetizarem no Macto, né, serem os profetas mirins ali do Macto, né, olhando para esse processo de estar sendo convidado para esses presbitérios proféticos, né? Gostaria que vocês falassem assim brevemente, né? Vocês olhando para todo esse processo, o que vocês sentem? O que a gente falou da gente profetizar nesses lugares e
Assim, eu fico muito feliz, né? Porque eu olho e falo, caramba, já aconteceu tudo isso. E uma coisa que eu acho que é mais marcante durante todo esse período de ir falar em tal lugar, ir falar em outro lugar, uma coisa que, assim, eu tinha muita vergonha, assim, né? Nem sei do que, mas eu tinha. E mais o Cody falava, o que será que eu vou falar, né? O que eu vou profetizar lá na hora? Mas o Cody sempre falou uma coisa pra gente, que até hoje, quando eu vou nos outros lugares, até pra minha vida, eu lembro disso. E o Cody falava que o Senhor não vai nos abandonar. Não importa onde eu tô, assim, o Espírito Santo vai trazer as palavras da minha boca, sabe? E daí eu sempre lembro disso toda hora, assim, né? De que o Senhor não vai me abandonar e a gente vai estar lá nos lugares. Até estar no mar que foi um desafio, assim, e eu acho que assim, um sentimento, assim, de agradecimento, sabe? Porque de ver que o Senhor se move e que o Senhor se lembra de nós. Eu acho que uma das coisas assim que me marcou bastante, tendo essa visão, é como a gente pode, como, na verdade, como a gente é chamado e quando a gente aceita o chamado que a gente recebe, sabe? Então, para mim, olhar assim as coisas que eu passo e tal, e tudo aquilo que a gente faz, para mim é muito legal, porque a gente vê que a gente é valorizado, sabe? A gente vê que a gente recebe a atenção de Deus e que Ele nos chama e que Ele tem algo preparado para nós. Eu acho que quando a gente vai no meio e a gente tá na frente, sabe? Profetizando para as pessoas, tipo, 1000 vezes mais velho do que você e tá te ouvindo, sabe? É, é algo Mil muito... vezes mais. 1000 vezes. Porque é, né? E aí as pessoas mais experientes, elas olham e, sabe, tá te ouvindo, sabe? Aquilo que Deus está falando para elas através da sua vida, isso é muito legal, porque você se sente muito lisonjeado com aquilo que Deus está fazendo, sabe? Meio que, sei lá, assim, é um sentimento legal. E é muito bom isso. Gente, então, voltando do nosso último bloco, agora iniciando o bloco 3. No bloco passado, a gente compartilhou um pouco sobre o que significa a escola profética, né? E nós falamos também sobre algumas experiências nossas ao longo de todo esse trajeto, né? E eu tinha perguntado no final do último bloco sobre como que vocês veem toda essa trajetória, principalmente dentro da questão dos presbitérios proféticos, né? Que começou ali com aquelas cadeiras viradas na formatura, e aí depois evoluímos, né, para uma sala no Zoom toda fechada, somente com números, ninguém via a cara de ninguém. Né? E aí isso evoluiu até que hoje todos nós profetizamos ali dentro do MAC, do Movimento de Adoração Contínua da Torre, e profetizamos também na Escola Vida no Espírito. Eu gostaria de perguntar para a Ellen e para o Yuki como que vocês veem toda essa trajetória. Então, o que eu vejo é que eu fico muito feliz, né? Porque 3 anos atrás, aquilo era uma obrigação, né? E agora eu vejo aonde a gente chegou, que a gente está profetizando em vários lugares, e isso é muito gratificante, né? Você vê que esse esforço de todo sábado ir lá, ter aula com code, ter prova devocional, aquilo não foi em vão, né? Foi uma caminhada para chegarmos até aqui, para profetizarmos nos 21, no Macto. E, assim, foram também muitas coisas tratadas, né? Como o meu orgulho de, sempre querer ser, assim, acertar todas as palavras, ou quando eu errava, eu ficava já triste. Isso não é errado, né? Mas o orgulho era maior. Então, além das palavras serem, como que fala? Amadurecerem, também foi tratada várias coisas dentro de mim, né? Ao longo desse trajeto de profetizar. Então, tanto a sabedoria, né, de você falar algo para a pessoa, porque eu lembro de uma vez que eu ia profetizar para uma pessoa, que foi pro Code, eu ia falar de fruto podre, né? E aí
se eu tivesse, sim, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu mandaria para essa pessoa e falaria, né? Você tá com esses frutos podres aí. Só que daí eu prestei atenção melhor e falei, não, não é isso que Deus tá querendo falar. Então foi, como eu disse, né, no bloco passado, o discernimento. Então foram várias coisas que foram aprimorando na minha vida também. Glória a Deus, Ellen. Porque, querendo ou não, a gente vai trabalhando também essa questão dos sentimentos, né? Como medo, como essa questão de exposição, até mesmo orgulho, né? Porque quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente é confrontado dentro das nossas estruturas. Glória a Deus. Para mim, eu também fico muito feliz, né? E, assim, profetizando nesses lugares, eu aprendi que Deus se move através de qualquer um. É, não só, tipo, igual, não sei, não lembro quem falou, mas falou que, tipo, só o profeta Amaro, por exemplo. Eu pensava que, tipo, quando eu era menor, assim, no começo da escola profética, era só pastor, profeta, assim, né? Mas foi onde eu aprendi que não é só com os grandes que Deus trabalha, assim, mas sim com os pequenos também. Glória a Deus, porque todos podem profetizar, né? E o Espírito Santo, nós sabemos que ele é o mesmo que habita tanto com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os mais idosos, né? E é muito interessante porque dentro da estrutura da escola profética, nós trabalhamos com 6 módulos, né? Desde lá do primeiro módulo até o módulo que a gente encerra dentro desse mês, né? Que inclusive esse mês a gente completa já 3 anos de escola profética, né? Então, assim, é uma grande vitória, porque, assim, até aqui o Senhor esteve nos guiando, até aqui o Senhor esteve nos ajudando, né? E assim, uma coisa que eu queria trazer para a escola profética, essa questão do dinamismo, né? Das dinâmicas, de não somente a gente ali ter um tempo de escola, mas como a gente ter um tempo também de interação, porque quando se fala hoje de escola profética, na época eu não tinha esse entendimento, mas hoje olhando para a escola profética, ali era, querendo ou não, um período de discipulado, né? Eu quero agora que vocês abram os microfones, só por um instante, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. E eu quero que vocês falem uma palavra acerca dessa coisa, tá? É vergonhoso. Ok. 3, 2, 1, já! Nossa, Esse aí tem história, hein? não, esse aí foi intenso. Gente, vocês lembram de alguma história desse nosso camarada aqui que nos acompanha? Puxa, a gente sentou um monte. Opa! Caramba. Esse dado, na verdade, é um pouco dramático, porque eu acho que foi com ele que foi a história da Doroteia, que você sorteou Meu Deus! alguém, cada um era um Foi a número. Doroteia? Foi, eu acho Gente, que Eu não foi lembro. errado. Trabalhou, hein? Foi da Doroteia? Não lembro disso, não. Eu não lembro, mas Doroteia foi Nossa, eu nunca nem Eu, lembrava. não, a gente Não, a tinha que falar Doroteia que foi esse foi o dramática. maior desafio, gente. Foi Gente, intenso. explica Gente, até pro lembro que ela pessoal fazia o que é essa quem é essa Doroteia? O seu maior É uma pesadelo. tribulada. Meu Deus. Não, a Doroteia É. foi uma pessoa que ensinou a gente a lidar com outras pessoas, entendeu? E É verdade. isso, É verdade. aquilo Não, lá, a isso Doroteia já pode estava ser, perdida no não. cativeiro. A Doroteia já estava perdida no cativeiro, já não tinha saída mais. Entendeu? Ela queria levar a gente junto também. Não, Caiu e queria eu levar a lembro gente como que ela junto. ficava se torcendo assim, ela ficava se balançando, eu ficava, o que eu faço? Gente, só para explicar que a Doroteia, na verdade, foi um exercício que a gente trouxe para realmente trazer esse ensino sobre aconselhamento, para trazer sobre esse ensino de você realmente liberar uma palavra para salvar vidas, né?
e ali foi um exercício muito engraçado, que uma das personagens que vinham era a Doroteia, e a Doroteia tinha ali uma lista de problemas, e a pessoa que era escolhida, ou melhor, a dupla, ela tinha que ir lá tentar ajudar a Doroteia de alguma forma, né? E se você fizesse alguma coisa errada, você acabava fazendo com que ela se suicidasse. Que pesado. Não. Doroteia Então, tá no céu, porque a gente não fez nada. Tá no céu não, tá no inferno. Ai, meu Deus! Dudu. Gente, aquela mulher tava endemoniada. Tava, Oh, não. tava. Ela caía Ai, no meu chão Deus. chorando. Nossa. Começava a tremer, assim, os negócios É. doidos. Gente, vocês lembram daquele dia que a gente foi lá na fazenda? Assim, o que foi impactante para vocês quando vocês viram os galhos, os gravetos secos brilhando? Nossa, eu lembro que Nossa. naquele dia, assim, já tinha passado acho que 1 hora que a gente tava lá na vigília. E daí tinham falado, nossa, galho brilha, não sei o quê. Só que daí depois começou, a gente, uau, uau. Daí começaram a falar, mas não é pra ir pra vigília com a expectativa do galho brilhar, porque senão não vai brilhar. Daí eu falei, caramba, foi a única coisa que falaram pra gente na vigília e agora eu não posso esperar isso também. E daí eu lembro que naquele dia, assim, já tava passando um tempo, ninguém tava vendo nada, sabe? E eu tava sentada assim na grama mesmo. E daí eu fiquei tipo, Senhor, será que o Senhor vai se manifestar nesse lugar hoje, sabe? Porque tava um negócio meio apagado, tava todo mundo meio, né, assim, sabe? E daí eu lembro que eu tava, tipo, já chorando, assim, daí eu fiquei agachada, assim, tampei meu olho e fiquei chorando. E daí ela chegou do meu lado, ela me cutucava, Beli, Beli, daí o que foi? Daí eu já tava, tipo, o que foi? E daí ela pegou e falou, olha, o chão tá brilhando. E daí eu, meu Deus do céu! E ela falou isso bem na hora que eu falei, tipo, Senhor, será que o Senhor se lembra de que a gente tá aqui, né? O que o Senhor vai mover hoje? E bem na hora ele começou a me cutucar, e daí eu já comecei a chorar mais, sabe? E daí eu acho que isso foi algo muito marcante, até porque foi nossa primeira vigília, eu acho, né? Foi. Foi. E uma das coisas assim que me marcou mais nessa vigília foi tipo a gente ver que Deus ele pode fazer sua presença tipo tangível de certa forma, sabe? A gente pode ver a presença dele e há várias maneiras, né, dele se manifestar. E aquela lá foi a primeira vez que a gente viu a manifestação dele assim com os nossos próprios olhos, né? Então, tipo, era como se fosse um petisco, assim, de tipo, de fé, sabe? De fortificar a sua fé, de você ver, cara, eu posso fazer isso, eu posso fazer muito mais, entendeu? Imagina, se eu posso fazer um galho brilhar, imagina curar enfermos, curar doenças crônicas, sabe? Me mover fortemente, então foi algo muito interessante. É verdade. Nossa, eu Lá lembro que eu não também, tava... Ah, pode falar. lá também foi um lugar Pode falar. onde minha fé, tipo, eu ativei bastante minha fé por conta, não só por conta dos bichos, mas por conta dos galhos também. Porque eu lembro que o tio aqui ficou falando, não, lá tem cobra, né? Assim, aí eu falei, não, daí a gente orou que todo bicho não irá vir para cima, não prevalecerá. E isso eu fiquei tipo muito na fé assim também sobre os galhos, igual a Beli falou, a gente ficou tipo mais de 1 hora, depois de mais de 1 hora que os galhos foram brilhar, né? Mas eu não perdi minha fé, lá foi onde eu falei, não, meu Deus existe, meu Deus é vivo. Aí lá, tchau. Que bênção. Então, o que eu ia falar é porque assim, eu não tava acreditando, né? Porque, assim, o tio aqui falando, eu não levo muito a sério. Aí eu tava assim, deve ser, sei lá, não vai acontecer nada, porque também, sei lá, sou muito incrédula e não vai acontecer nada. Só que daí a gente chegou lá, a gente tava lá, eu não tava chorando, né? Mas eu já tava sentindo a presença. E aí eu sentei assim e começou um monte de formiga vir pra cima de mim. Acho que foi um sinal de Deus pra eu parar de ser incrédula. E aí depois eu tava sentada assim. Aí eu não lembro da parte de eu chamar a Belly, mas eu lembro do mato brilhando. E eu lembro que eu não tava acreditando ainda. Aí eu ficava, meu Deus, não é possível que. Porque era muito bonito. Era tipo. Cara, não dá pra explicar, mas tinha uns galinhos, assim, eles eram tipo neon, não sei, não dá pra explicar, só vendo mesmo. E aí tinha umas folhinhas lá brilhando também. Foi muito incrível. Aí eu fiquei, meu Deus, Deus existe mesmo. E eu tenho que parar de ser incrédula.
Gente, então essa experiência foi em fevereiro do ano passado, em 2020, que a gente foi lá na chácara, né? E durante um momento de vigília que a gente fez no escuro, ali debaixo da árvore, a presença de Deus veio e ali o chão, os galhos começaram a brilhar, né? E aquilo mostra como que a presença de Deus, ela se tornou até mesmo visível ali para nós, né? E aquilo nos regenerou na nossa fé, nos trouxe assim um impacto tão grande que a gente saiu de lá marcado, né? Como Deus realmente ele é poderoso, né? Para fazer até mesmo coisas que a gente nem pensa que poderiam ser feitas, né? Então ali foi um momento onde o Senhor realmente ele nos marcou ali com a sua presença, né? E assim, se a gente fosse contar tantas experiências que a gente teve da escola profética, eu acho que a gente ficaria aqui em mais uns 50 mil blocos, só para a gente falar de cada uma das experiências que a gente passou, né? Mas eu gostaria de dar um pulo agora para a gente encaminhar para o fim, e eu gostaria de agora a gente conversar um pouquinho sobre a imersão profética. Porque a imersão profética é um evento que acontece lá em Palmas, né? E ano passado aconteceu em agosto. E em agosto de 2020, quando eu encontrei com a Malena, eu falei assim: Malena, ano que vem, os adolescentes vão se formar na escola profética e eu posso trazer eles aqui para participar da imersão profética? E foi aí que ela virou para mim e falou assim: Code, vamos fazer então uma imersão profética para adolescentes. Aí eu comecei a rir, eu falei: vamos fazer. E aí eu achei que era uma brincadeira. Quando é final do ano passado, eu recebo uma mensagem da Malena: prepare-se para ministrar para os adolescentes na imersão. Eu falei, meu Deus, era verdade. E aí foi, e esse ano, 2021, maio de 2021, né? Fizemos a primeira imersão profética para adolescentes. Por quê? Porque naquele período lá de maio de 2018, como a gente veio conversando, ali no projeto da Escola Profética, Deus colocou um desejo em meu coração. Ao final de 3 anos, vamos fazer uma viagem profética, não uma viagem para lazer, não uma viagem turística, mas uma viagem profética com intenção, como um ato profético, né, de estar lançando para voos maiores, como um ato profético de realmente estar abrindo as asas, ampliando as asas, né, e alçando voos maiores. E assim, do nada, ou melhor, com um recurso assim zerado, né? Deus proveu todas as coisas e nós pudemos estar na imersão profética. E eu quero que vocês contem um pouco como que foi esse processo de cada um aqui ser desafiado para estar ali na imersão profética e o Senhor suprir todas as coisas. Bom, eu vou falar primeiro. Eu fui o último a entrar nesse projeto, né? Todo mundo já estava um ano de antecedência se preparando, já estava arrumando dinheiro. Eu entrei de paraquedas, assim, caí do nada. Eu não tinha nada e eu falei para os meus pais, eu quero ir para imersão e tal, porque tava todos os adolescentes indo e tal, e o pastor falou no púlpito e tal, que ia ter lá o carê, e eu fiquei tipo, cara, eu quero estar junto também, porque eu sinto que vai ser algo poderoso. E assim, aí já era, acho que fevereiro, eu acho que era fevereiro de 2021, esse ano, e aí eu decidi entrar. Ia ser em maio, né? E faltava, acho que uns 4 meses, mais ou menos, e eu não tinha nada. Eu falei para os meus pais que eu ia, mas eles falaram, você também vai se virar para arrumar o dinheiro. Então, eu tive que, cara, confiar em Deus. Naquele dia que eu decidi fazer, eu comprei as passagens e tudo mais, parcelei em 11 vezes no cartão da minha mãe, eu tô pagando até hoje. E eu lembro que eu tava andando aqui na casa e eu falei, Deus, eu entrego nas suas mãos e se for para mim ir, eu creio que eu vou, mas eu preciso da sua ajuda. E ali eu vi Deus suprindo realmente todas as minhas necessidades, assim, sabe? Meu financeiro, assim, eu consegui pagar a inscrição quase sem fazer nada, sabe? Só Deus.
entregando. Entrei nos 21 dias, as pessoas viam algo em mim, começavam a ofertar e tal. E aí eu consegui reunir todo o dinheiro sozinho, assim, só eu e Deus, e eu consegui pagar minha inscrição para imersão, né? E eu tive a graça de poder participar, e foi maravilhoso. Para mim, igual o Dudu falou, né? Acho que a gente fez 1 mês ou 2 meses atrás, a gente tinha feito carê, né? E, tipo, eu não tinha dinheiro nenhum, assim. O plano do carê foi o que ajudou bastante. Porque eu lembro que foi 2 anos, eu acho, atrás, antes da gente ir pra imersão, que o Code estava planejando, né? A gente viu o Code indo pela primeira vez, aí a gente falou, não, no próximo ano a gente vai estar lá. Aí, daí eu falei, Senhor, entrego nas tuas mãos, se for da tua vontade a gente vai estar lá, eu vou estar lá. E se Deus quis, a gente foi e eu voltei com novos pensamentos, mais cabeça e muito aprendizado lá, muito bom. O meu foi, tipo assim, na verdade, desde que a gente começou a escola profética, hoje eu tava falando de a gente viajar, né? E eu ficava, tá bom, vamos. Só que, não dava, assim, não parecia que ia ser real aquilo. E a gente até voltou, a gente vai ano que vem, tenho certeza. E foram, assim, um, esses 3 anos, né, foram, acho que, um preparatório, como que fala? Não sei. Uma preparação pra gente estar na imersão também. Porque eu tive que trabalhar bastante com fé, em confiar em Deus também. E não foi fácil, né? Nem o carê foi fácil aquele dia lá, tava todo mundo, ai, corrida e tal. Mas a gente conseguiu ir e, nossa, foi, assim, uma mudança, assim, eu tive que mudar também, ainda tô me moldando, só que foi muito legal lá, tirando as amizades, né, que eu fiz lá, as ministrações todas foram, assim, incríveis, foram uma bênção. Eu agreguei, assim, coloquei tudo em prática na minha vida, tô colocando ainda, né? Só que, nossa, foi muito bom, muito bom. Foi onde eu me reconectei de novo com Deus, né? Porque no começo do ano eu tava só indo para trás. E aí veio a imersão e eu falei, cara, eu preciso começar a andar para frente, né? Porque eu nem tava parada, eu só tava andando para trás. Então, foi muito, muito, muito legal. Eu acho que durante todo esse processo, assim, da gente se preparar para ir para imersão, um negócio que eu achei muito engraçado, né? Porque quando o Cody falou assim, vamos para imersão, eu falei, né? Tipo, o pessoal daqui de casa já ia bastante para Palmas, então meio que não era algo assim tão novo para nossa família, mas para mim era, porque eu nunca tinha ido. Mas daí eu falei, caramba, que legal, a gente vai viajar, sabe? E daí, só que assim, daí eu falei pra minha mãe, não sei o que, assim, e daí em relação ao financeiro, assim, eu não precisei, né? Mas só que uma coisa que eu vi foi que mesmo que você já tenha algo nas suas mãos, nesse processo eu vi que como o Senhor faz transbordar e abençoa os que são fiéis, sabe? Porque assim, não era necessário nada. Só que o Senhor ainda colocou nas nossas mãos, levantou pessoas para ofertar, sabe? E assim, eu fiquei maravilhada, porque a gente fala, né, que Deus é o Deus da provisão, mas Ele também é o Deus que faz superabundar aquilo que você já tem. E eu vi muito isso, assim, durante esse processo, porque assim, no Carê também, eu acabei recebendo, assim, eu tava indo lá para ajudar, mas daí eu fiquei tão feliz, assim, porque eu vi como o Senhor estava se movendo dentro disso, sabe? Era algo, a gente estava falando, qual que é a importância, né? Porque é importante, tem sido importante para a gente ouvir a voz de Deus. E desde o início a gente sabia que era um direcionamento de Deus a gente estar indo para a imersão. E mesmo não querendo, começou a chegar mais perto, daí ficou, ai, caramba, vou ter que ir, sabe? Mas ouvir a voz de Deus foi importante, porque não está lá, igual a Malena falou, quem não está aqui está errado. E daí estar lá, assim, foi algo, assim, acho que uma das partes, assim, mais importantes do processo, porque, assim, Deus se mostrou de formas, assim, inimagináveis, né? Mas que estar lá, a única certeza que eu tenho depois de que eu voltei da imersão é de que eu voltei complexada. Eu voltei e vi que tava tudo errado, sabe? E daí eu falei, cara, eu não sei se era pra eu estar voltando melhor ou pior, não sei em que estado eu tô, mas glória a Deus, porque lá foi um tempo assim, onde eu via que estava se finalizando algo, sabe?
Deus estava encerrando um ciclo de 3 anos aí na nossa vida, que daí eu olhava assim, porque o que me marcou muito foi porque 2 semanas, 3 semanas antes da gente ir pra imersão, teve um Macto, e a gente profetizou no Macto. E assim que a gente chegou lá na imersão, as pessoas falavam: Ah, você é aquela que falou lá no Macto? Você é aquela que profetizou? Gente, olha a profeta ali, não sei o que. E eu ficava: Não, tá. E isso foi muito marcante, porque eu via que um processo assim, que durou 3 anos, um tempo de 3 anos, foi algo que estava trazendo fruto, sabe? A gente falou assim que foi um tempo de discipulado, e realmente foi porque a gente entrou lá para aprender, mas nós saímos aqui como um grupo, né? Como uma família. E que eu acho que está lá e as pessoas olharem e falarem: Olha aquela ali, isso daí não é mérito quase nenhum meu, porque o coach que teve lançando a gente, Deus teve preparando a gente, sabe? E eu acho que o processo, mais do que se preparar financeiramente para ir para a imersão, foi o processo que a gente teve para a gente poder estar lá com o coração aberto para receber o que Deus estava falando, sabe? Deus se mostrou como um Deus de provisão, mas também se mostrou como um Deus assim que honra aqueles que se humilham e que se submetem ao processo de Deus, sabe? E aí eu acho que esse foi um dos processos mais marcantes, porque honestamente eu não queria estar lá, mas a gente já estava dentro do avião, eu falei: Caramba, não dá para voltar agora. Não dá para voltar. E eu pensei: Não dá, a ser que eu fique aqui em Guarulhos, sei lá, de um jeito de voltar depois. Mas que eu acho que esse foi um dos processos mais importantes, assim, que o Senhor tá preparando a gente como um grupo para estar lá, e lá dentro a gente foi honrado, sabe? Esse nem era o propósito, a gente estava indo como participantes, mas que Deus foi, assim, extraordinário, sabe? Falando disso, assim, que a gente chegou lá e tal, o diferente é que a gente chegou lá e as pessoas começavam a olhar pra gente, falar: Cara, você profetiza. Dentro do nosso quarto lá, eu e Yuki, a gente tava lá com os guris do Rio de Janeiro, eles falavam pra nós, tipo: Não encosta no profeta, não brinca com o profeta, sabe? Então era muito legal a gente ver que a gente recebia esse reconhecimento, e era muito legal a gente poder entender que não é a nossa idade que nos caracteriza, sabe? Não é a nossa idade que nos identifica, mas é aquilo que a gente faz em obediência a Deus, né? Então, para mim, aquilo foi muito interessante. Glória a Deus, né? Então a gente vê que todas essas experiências que a gente teve, a gente só alcançou seguindo um caminho, que foi o caminho da obediência, e dentro da obediência a gente precisa sacrificar muitas coisas, a gente precisa se esforçar bastante, perseverar, até a gente alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, né? Quando a gente começou mesmo tipo assim, meu Deus, tá chegando a imersão, né? Uma das coisas que eu compartilhei com vocês foi sobre coloca o pé no mar e o mar ele vai se abrir, né? Então vamos lá, todo mundo colocando o pé no mar. E o que significava colocar o pé no mar? Vamos fazer a inscrição. Faz a inscrição, não precisa pagar ainda, a gente paga quando chegar mais perto. E quando a gente colocou o pé no mar, o mar se abriu. Quando a gente fez as inscrições, os recursos vieram até nós, né? Porque, na verdade, quando Deus nos dá uma palavra, Ele nos dá também a provisão, né? Visão e provisão, elas andam juntas, né? E, assim, é muito impactante tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque isso já é uma bagagem, né? Cada um aqui já tem, assim, o que compartilhar com outras pessoas acerca de cada coisa que foi falado aqui. E eu gostaria de dar a última oportunidade para vocês estarem falando. Qual que é a diferença entre você hoje e você há 3 anos atrás? Né? Eu gostaria de que cada um pudesse responder isso. O que mudou em você durante esses 3 anos? Ou será que não houve nenhuma diferença? Né? Enquanto vocês pensam, gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais, né?
apóstolo Márcio, profeta Lucimara, porque não tem como a gente cumprir um propósito se não formos lançados, né? E assim, eles confiaram em mim, eles acreditaram em mim, eles me lançaram. E hoje, né, poder estar aqui na escola profética não veio só do meu querer, mas veio realmente desse pegar esse arco, lançar essa flecha e acertar o alvo. Agradeço também a tia Mirna, né, como a gente explicou desde o bloco 1, o papel fundamental que ela teve, né, até hoje. E assim, ela compartilha comigo, né, o quanto assim cada um de vocês são preciosos, o quanto essa escola profética tem gerado impacto. Somos 5 aqui, mas eu sei que muitos estão vindo. E eu quero agradecer também, dentro desse mini documentário, dessa mini entrevista, a Malena, profeta Malena, que também esteve orando, esteve dando direcionamento, né? Esteve também me desafiando, e por causa desses desafios, hoje eu consigo desafiar outras pessoas também, né? Então, assim, foram muitas pessoas que estiveram participando durante esse processo da escola profética, e fica aqui minha gratidão a essas pessoas, minha honra a cada um deles, mas também minha gratidão e a minha honra ao Senhor, porque, assim, quando eu penso que com 18 anos eu comecei a escola profética, eu falo assim, meu Deus, que credibilidade que isso dá. Mas o Senhor, ele foi fiel até nós, ou melhor, até hoje, ele foi fiel a nós até hoje, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a ele, em nome de Jesus. Bom, então, aquilo que mudou em mim em 3 anos foram muitas coisas. Porque 3 anos atrás eu era uma pessoa completamente perdida na vida, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não sabia a minha identidade, não sabia quem era Deus, eu até duvidava a existência de Deus. Mesmo crescendo num lar cristão e tal, e dentro da escola profética eu recebi essa luz, sabe? E eu aprendi o que é ser filho de Deus, eu aprendi quem era Deus. E fazendo os devocionais, assim, a gente começou a fazer os devocionais pelos capítulos nos evangelhos, né? E ali eu comecei a ler e tal, e Deus foi trazendo no meu coração e foi quebrando, assim, estruturas religiosas e tudo mais, porque antes eu podia até duvidar da existência de Deus, mas eu ainda assim, eu tinha aquela coisa de religiosa, sabe? Eu seguia as doutrinas de Deus, eu tinha as doutrinas de Deus na mente, mas eu não as seguia, sabe? E então eu sempre tinha alguma coisa assim, uma pessoa estava fazendo algo de errado, eu ia lá e condenava, sabe? E quando eu lia os evangelhos, eu via Jesus agindo de tal maneira assim, e tendo amor e tal, e para mim aquilo lá foi um quebrar assim. Então, durante a escola profética, quando a gente teve ali recebendo discernimento, conseguindo entender a voz de Deus e tal, e a gente aprendeu muito e foi transformador para minha identidade. E hoje eu me vejo assim, cara, como a escola profética foi uma mudança brusca em mim, sabe? Eu sou completamente outra pessoa, mesmo dentro da escola profética, eu sofri os meus processos e tal, e para mudar, para crescer, né? Então, a escola profética trouxe essa mudança de entendimento a respeito das coisas e me trouxe uma identidade que hoje eu carrego comigo e que tudo aquilo que eu aprendi na escola profética hoje para mim é muito valioso. Então, a escola profética para mim, e o que mudou em mim nesses 3 anos foi basicamente tudo. Sou outra pessoa. Eu acho que o que mais mudou em mim foi em relação à identidade, porque antes eu não sabia nada, né, tipo, do que eu era. Só sabia que, sei lá, nem que eu era filha de Deus, nem tipo isso eu botava na minha cabeça. E em relação à autoimagem também foi uma mudança muito, assim,
que eu fico pensando, porque eu fui ver o meu caderno esses dias e no começo da escola profética, eu tinha uma imagem muito errada sobre mim mesma. E nossa, eu fiquei até com raiva do meu caderno, porque eu fiquei, meu Deus, como que eu escrevi esse negócio? Tipo, nossa, não. E aí eu falei, nossa, isso foi o que mais mudou em mim, porque sem identidade a gente não é nada, né? Porque a gente tem que ter nossa identidade em Cristo, é uma coisa que eu não tinha. Então, ou eu. Minha identidade era moldada nas pessoas, né? Então, ou as pessoas falavam uma coisa, eu já. Ah, ok, eu sou isso, aquilo. Então, foi o que mais mudou. Em mim foi em relação à identidade, sobre quem eu sou, sobre a questão de eu ser importante, sabe? Que uma coisa que eu não via antes, então foi, claro que teve minha parte também, né, de eu me esforçar, mas que a escola profética ajudou bastante. Em relação a profetizar também, né, porque antes eu não nem pensava no que eu falava e nem tinha discernimento, eu já queria falar as coisas que vinham na minha cabeça. Então, foi essas duas coisas. Há 3 anos atrás eu era uma pessoa que não sabia da minha identidade tipo, eu não sabia da minha identidade e eu era aquele cara que ia na igreja por obrigação dos pais, vamos dizer assim, né? Porque quem fez a inscrição para a escola profética foi minha mãe. Aí no começo eu falei, não, mãe, eu prefiro ficar de boa em casa todo sábado, mãe, 3 horas da tarde. Daí, tipo, de um tempo eu comecei a ver e o bom foi que a gente não é igual na escola que a gente aprende na teoria, a gente aprendeu na prática. Deus usou o Code para ensinar a gente, né? E eu agora, vamos dizer assim, eu agora sou uma pessoa mudada, uma pessoa mais cabeça, uma pessoa que é mais íntima com Deus, sabe? E eu agradeço ao Code, né, por ter, vamos dizer assim, sido o arco e a gente a flecha que você nos jogou, assim, né? Você nos deu a oportunidade, nos abriu a porta. Eu sou muito grato e é isso. Eu vou falar um negócio que é super clichê, na verdade, mas que é verdade. Que o difícil, assim, é ver as coisas que não mudaram, sabe? Tipo, minha cara não mudou, é a mesma. Mas que uma percepção que eu tenho hoje, que na época, no início da escola profética, eu não tinha percebido, mas que hoje eu vejo, porque a gente tinha se batizado, foi no final de 2017, né? E em 2018 a gente já entrou no segundo semestre na escola. E é como se a gente tivesse assim, éramos bebês e estamos crescendo, sabe? Tanto que eu olhei para o caderno, eu vi uma aula que eu não lembrava dessa aula, mas que eu lembro do conteúdo que você passou, sabe? Porque realmente a gente estava crescendo e estava aprendendo como é viver no reino de Deus. Porque teve uma aula que o Code deu que era assim, a cultura do reino. E ele, nossa, naquela aula ele falou assim, sobre a nossa linguagem, falou sobre santidade, falou até das nossas vestimentas, assim, porque o reino de Deus tem um padrão, sabe? E daí eu fiquei assim, a gente está aprendendo a viver, sabe? Mudaram muitas coisas, muitas áreas da minha vida foram assim influenciadas, impactadas pelo aprendizado que a gente teve na escola. E essa é a percepção que eu tenho, sabe? Nós éramos como crianças e que não que hoje a gente, nossa, os sábios no espírito, não, mas que a gente pôde como um grupo tá amadurecendo e crescendo junto, sabe? E a gente estava aprendendo como que é viver no reino de Deus. E é como o Yuki falou, né? A gente aprendeu na prática, a gente chorava para fazer os devocionais, ler a Bíblia, aprender as coisas na teoria, escrever, copiar no caderno que o coach estava passando no quadro, mas que eu percebo assim que a Bíblia não se tornou só um livro, não se tornou só um estudo, se tornou realidade na nossa vida, sabe? A gente vê na Bíblia os anjos se manifestando, as pessoas profetizando, e isso tem se tornado realidade, sabe? Tanto que a gente teve uma ministração dos anjos que, nossa, foi muito assim impactante na minha vida, sabe? Eu teve uma época que o coach estava ensinando a gente sobre os cativeiros, e daí a gente dava umas ajudinhas assim para ele, assim, e a gente estava aprendendo como que funcionava. E é isso que eu vejo, sabe? Porque mesmo estando na igreja, desde que, sei lá, nasci, é como se, não que não fosse um tempo perdido, assim, né? Mas que eu vejo que a partir do momento que a gente começou a realmente entender dentro da escola profética
por que que a gente estava ali, sabe? Todo mundo aqui falou de identidade e eu acho que isso é uma coisa importante, identidade. A gente profetiza para os outros, a gente se move assim no mundo espiritual, essas coisas. Só que o mais importante, do que valeria isso se eu como pessoa assim não soubesse quem eu sou, sabe? Não que eu saiba por completo, mas que Deus tá moldando, sabe? E que na escola profética, antes, era como se meu coração ainda não fosse de Deus. Não que hoje seja por completo, mas que eu vejo, sim, que a gente faz oração para aceitar Jesus, mas era como se aquilo fossem palavras vãs. E dentro da escola profética, foi algo que eu aprendi, cresci e que eu vi meu coração se convertendo ao coração de Deus. E é como se aquele dia assim que eu orei, o Koji falou assim: Ah, quem aqui já aceitou Jesus? Ah, eu já aceitei Jesus, para que aceitar de novo, sabe? Mas será mesmo que a oração que eu tinha feito foi verdadeira, sabe? E na escola profética eu vi assim, Deus falando comigo, eu via que Deus estava se movendo, e aquilo que podia. Deus não era pensamento, só um pensamento, Deus era real, sabe? E eu via que Deus se mostrava pra gente. Então, é difícil dizer o que mudou, porque são tantas coisas assim. Eu não vou falar, tipo, nossa, nesse sentido de minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada, mas não no sentido de que foi só pelas minhas mãos, mas pelo que teve a mão de Deus se movendo ali, sabe? E nós, como pequenas sementinhas que estavam crescendo, assim, crianças aprendendo a andar, eu fico muito impactada por isso, porque eu tinha muito medo, assim, medo de falar, né? Medo de fazer as coisas. Tanto que quando eu era criança, a minha irmã falava que eu era muda, porque eu não falava fora da minha casa. Mas que eu acho engraçado, porque eu fico muito feliz em ver nós aqui como um grupo, sabe? Porque tudo que eles estão falando, assim, eu vejo que são coisas que realmente aconteceram na vida deles. Se eu penso, mas o Dudu realmente era muito racional, a Ellen também falava qualquer coisa que vinha na cabeça, o Yuki cresceu e amadureceu bastante também, assim, e eu também, né? Gente, uma mera pecadora, mas que são coisas assim que é um testemunho verdadeiro, sabe? Que eu vejo com isso como Deus tem movido na nossa vida, sabe? As pessoas falam, nossa, você fez isso, elas veem a gente profetizando, uau, 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 pessoas assim, 1000 anos mais velhas que a gente, mas que nada disso é nossa glória, sabe? Tudo é para a glória de Deus, e dentro da escola profética eu percebi isso, de que não era só sobre mim, mas sobre a vontade de Deus, o que Deus queria. E para a gente finalizar, Escola Profética Geração Eleita, falar sobre transformação, né? Transformação de mente, que leva a uma transformação de vida. Não tem como a gente se encontrar com o Senhor face a face e nós continuarmos a mesma pessoa, né? Então, é dentro dessa transformação de fé em fé, de glória em glória, que dentro da escola profética nós somos transformados e assim que vamos seguindo. E a minha oração não só para vocês, mas para cada um dos outros adolescentes que vão estar agregando no futuro dentro da escola profética, que vocês nunca parem de buscar o Senhor intensamente, que jamais faltem as vestes alvas sobre vocês, as vestes santas, puras, em nome de Jesus, que jamais falte o óleo sobre a cabeça de vocês e que vocês possam voar cada vez mais alto e que, assim como dentro da figura que o Yuki usou, eu tenho sido um arco, que no futuro vocês se tornem também esse arco para outras pessoas da geração de vocês e para outros que vêm atrás de vocês, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a escola profética que nós alcançaremos o coração dos adolescentes que estão com sede, que estão com fome, que têm buscado mais o Senhor. Eu profetizo sobre a escola profética que nós alcançaremos as nações
em nome de Jesus, que traremos e levantaremos esse exército jovem, esse exército de adolescentes, porque há uma palavra liberada dos céus dizendo: prepare o caminho para o rei Josias. E quando eu vi essa palavra liberada pelo profeta Mário, eu falei: é isso, precisamos preparar o caminho, preparar o coração dos reis que assumirão daqui a alguns anos, dos governadores que assumirão daqui a alguns anos, dos profissionais que assumirão daqui a alguns anos, da nova geração que vem trazendo essa porção do avivamento, em nome de Jesus, desses reformistas, desses avivalistas, em nome de Jesus, porque é tempo de nós investirmos em uma geração que tem crescido e que muitas vezes tem servido a um Deus que não conhecem, mas nós precisamos gerar essa atmosfera de um encontro genuíno entre cada um desses adolescentes e com o Senhor, Deus, nosso Pai. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Senhor por todos os seus benefícios incontáveis e por esses 3 anos de Escola Profética Geração Eleita. Agradeço Beli, Dudu, Ellen, Yuki também. Por quê? Porque vocês perseveraram, porque vocês chegaram até aqui, vocês se submeteram dentro do processo, dentro dos desafios, e que profeticamente hoje nós possamos subir esse novo degrau e alcançar voos maiores, em nome de Jesus. Voem e voem cada vez mais alto. Amém.